Boa tarde, estamos aqui de novo, né? E aí vamos falar hoje sobre inteligência emocional. E aí eu vou corrigir com vocês comentando, tá bom? Então, assim, o texto, né, inteligência emocional, que nós começamos a ver na semana passada, na verdade a gente já começou a ver tem um tempo, e semana passada nós estávamos falando especificamente desse texto. E aí está aqui, ó, o filósofo francês René Descartes estabeleceu uma fronteira clara entre razão e emoção, julgando que a primeira devia se libertar da influência da segunda. Então, a primeira pergunta é, a que se refere a primeira? Bom, primeira, então, a primeira palavra que ele citou, razão. Então, a resposta é razão. 4. A que se refere segunda? Então, segunda é a segunda palavra que ele falou, portanto, a resposta é emoção. Né? Meu PDF não está clicando por algum motivo. 5. Então, vamos continuar lendo. Mas Descartes também refletiu sobre a maneira pela qual o ser humano pode introduzir a razão e a inteligência em sua vida emocional. Diferentemente do animal, o ser humano pode sentir sua emoção interiormente, como nós estávamos comentando na semana passada. Tomar consciência dela. Dela quem? Da emoção. Nomeá-la e decidir em nome do livre-arbítrio se ela se adapta a um contexto preciso, que é o que nós estávamos comentando na semana passada. Né? Nós falamos a respeito de 5 emoções básicas e nós estávamos comentando sobre que muitas vezes que o problema não é sentir a emoção. Muitas vezes o problema está em como que a gente vai colocar essa emoção para os outros. Numa situação na qual enfrentar um perigo é uma atitude realista, ele se torna capaz de decidir combater, a despeito da sua emoção inicial, que o incitaria a fugir. Descartes formulou assim as premissas do que seria chamado, 4 séculos mais tarde, inteligência emocional. As emoções não são apenas mudanças bioquímicas das quais seríamos escravos. Então, na semana passada, nós também falamos sobre pontuação, lembra? E aí, nós vimos vários sinais de pontuação e nós vimos que os 2 pontos, muitas vezes, podem introduzir uma explicação, certo? Então, devemos dar provas de inteligência, porém de uma forma muito particular, que é a inteligência emocional. Ela quem? A inteligência emocional. A inteligência emocional faz o quê? Designa a capacidade de experimentar emoções, identificá-las em nós mesmos e nos outros, elucidar suas causas, então, saber por que você está sentindo aquilo e tomar decisões frente às situações, certo? Então, o texto é um trecho de uma matéria da edição especial da revista Seleções. Você pode ver isso aqui no finalzinho, que é a referência do texto. Então, é um texto em uma edição especial, Inteligência Emocional. Qual é a finalidade desse texto? Sim, isso é uma reportagem, não é? É um texto que vai comentar sobre um assunto e vai lhe trazer informações sobre esse assunto. Para que serve mesmo uma reportagem? Se você respondeu que a reportagem serve para informar, isso aí, você está certo. Então, a reportagem, assim como a notícia, ela serve para informar. Mas qual que é a diferença? A notícia,
ela informa, apresentando dados acerca do fato, enquanto que a reportagem, ela informa, comentando, apresentando opiniões. E aqui ela está falando a respeito do filósofo René Descartes. A 8 é para você explicar com as suas palavras. Então, é pessoal. Mas você tem que falar a respeito da fronteira estabelecida por Descartes entre razão e emoção. E ele fala que, na verdade, você tem que fazer o quê? Você tem que pensar a respeito do que é a emoção, o que você está sentindo, mas que você tem que avaliar criticamente se você pode explodir de raiva ou se você tem que, naquele momento, tentar digerir o que você está sentindo e colocar com determinadas palavras. Então, a gente sempre tem que considerar o outro quando a gente precisa expor o que está sentindo, não é? Eu sei que nem sempre é possível, mas o que determina a inteligência emocional é isso, é você acertar a maneira como que você vai expor aquela situação. Na verdade, não é omitir o seu sentimento, mas é pensar em qual é a maneira mais interessante de você colocar aquilo para o outro. E aí eu preciso saber o que vocês responderam, porque são as suas palavras, não são as minhas, nem as do texto. A 9 é, segundo o texto, quais as possíveis consequências da maior inteligência emocional na vida das pessoas? Então, aí é de acordo com o texto, então a gente vai lá no texto. Lá no último parágrafo, ele diz que, de acordo com vários estudos, as pessoas mais inteligentes emocionalmente têm mais sucesso profissional, possuem relações mais estáveis e experimentam mais prazer em seus contatos pessoais. Então, a inteligência emocional, ela está favorecendo você nas situações. Segundo o texto, porque não somos escravos das nossas emoções. Por que a gente não é escravo na nossa emoção? Porque a gente pode escolher como que a gente vai reagir a isso, né? Então, aqui ele diz, ó, as emoções não são apenas mudanças bioquímicas, porque se elas fossem apenas mudanças bioquímicas, você faria isso sem raciocinar. Mas, na verdade, ela é só uma mensagem que o seu cérebro vai interpretar. E a gente é inteligente emocionalmente quando a gente sabe escolher a forma exata de expressar isso, certo? Eu estou aguardando aqui o parágrafo de vocês. Semana passada nós trabalhamos várias dicas de como que você vai organizar esse parágrafo entre ideia principal e ideia secundária. Estou aguardando. Beijo grande, sinto muita falta de vocês.